Tiago, capítulo de número 2, do versículo 14 em diante, nós vamos ler a sequência desta abordagem de Tiago. Tiago, capítulo 2, verso 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão, foi isso imputado como justiça, foi chamado amigo de Deus. Vede então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Louvado seja Deus. Bem pragmática, né? Essa leitura, esse trecho que temos aqui de Tiago capítulo 2, 4 em diante. Lembrando que a primeira parte desse capítulo já está aí nas plataformas para vocês ouvirem, quem não está acompanhando essas abordagens de Tiago. Lembrando que a nossa abordagem ela não é versículo por versículo, até porque o tempo não ajuda, não tem essa bagagem toda também, né? A abordagem ela é bem pragmática, ela é bem bem voltada para o que nos interessa, a praticidade do dia a dia, porque a palavra de Deus ela não é só para ser lida, contemplada, ela é para ser vivida. O próprio Tiago disse isto, né? O próprio Tiago disse isto, de nós sermos cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-nos a nós mesmos com falsos discursos. Tiago capítulo 1, verso 22. E obviamente ele se refere não só a quem escuta, mas a quem fala também, porque a palavra serve para você que está ouvindo e para mim que estou falando. E sermos praticantes, porque nem você se engana com falsos discursos, nem eu me engano com só em estar falando, né? A palavra de Deus é para todos nós vivermos. Louvado seja o nome de Jesus, para todos nós vivermos. Quem escuta, quem fala. A palavra serve para você, a palavra que eu ministro para você serve para mim, não é? Louvado seja Deus. Importante se escutar,
É importante você escutar. Estive pregando em um culto de missões esse final de semana e o pastor disse assim, eu achei muito interessante uma fala que o pastor ali disse, o pastor Jamerson disse: é importante que você fale de Jesus para você, né? É importante que eu, que ministro esta palavra, a escute. Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, que somos consolados com a consolação que consolamos. Elifaz disse a Jó: tu fortaleceste a muitos, levantaste a muitos, e quando vem a ti, te enfadas. Então nós precisamos fazer esse processo de ruminação da palavra em nós, para nós. Precisamos fazer esse movimento de reminiscência da palavra para nós, porque senão a gente vai esquecer. Ainda bem que nós temos o Espírito Santo, né? Que mesmo que a gente esqueça, o Espírito Santo vai lá e lembra. O Espírito Santo opera lembrando. Mas para isso é necessário que eu leia. É necessário que eu absorva a palavra, que eu leia a Escritura, enfim. Por isso que eu estou até repensando, né, se já entro fazendo abordagem ou se continuo fazendo como comecei a fazer agora na abordagem, no livro de Tiago, na Epístola de Tiago, de estar lendo os versículos dos quais vamos estar abordando. Estou até repensando isso, né? Porque de repente você não tem tempo de ler a Escritura, se bem que deve criar tempo para isto, mas quem está no trabalho, por exemplo, me escutando ou me assistindo pelo Facebook Acorda Bênção, ou pelo Instagram da Rádio Tamandaré, ou pelo YouTube Acorda Bênção, pode escutar o conteúdo literalmente falando da Escritura, né? Louvado seja Deus. Bem, nesta ocasião, Tiago chama a atenção para a fé. E ele fala do pragmatismo da fé, ou seja, da praticidade. Ele até diz que a fé sem obra é morta. Ele é bem direto. Ele é bem direto. Ele fala da prática. Uma verdade, um princípio que Jesus sempre defendeu e ensinou. Jesus conta até a parábola de 2 filhos que o pai os chamou para trabalhar em sua vinha. Um disse: eu vou pai, vamos trabalhar com a vinha, eu vou. Chamou o outro disse: pai, eu não vou não. Estou resumindo aqui a parábola para você. Pai, eu não vou não. Aí, quando chegou a hora de ir, o que disse que ia não foi, e o que disse que não ia foi, atendeu ao chamado do pai. Aí Jesus pergunta quem foi que honrou ao pai: o que disse que ia e não foi, ou o que disse que não ia e foi? Aí quem honrou o pai foi aquele que foi trabalhar na vinha. Aí Jesus chama a atenção para: assim é você que ouve a palavra e pratica. Assim é você que ouve a palavra e não pratica. Quem honra a Deus, quem ama a Deus, e diga-se de passagem, o amor a Deus, amado, é medido pelo nosso temor. O amor a Deus é medido pelo nosso comprometimento com a sua palavra. João 14, 23, quem me ama, guarda a minha palavra, será amado de meu Pai, viremos para ele e faremos nele morada.
disse Jesus. João 14, 23. Quem me ama, guarda a minha palavra, será amado de meu Pai, será amado de meu Pai, viremos para ele e faremos nele morada. O amor a Deus é aferido por isto. Não é só quem dizer que ama a Deus, não é? Da boca para fora, e não procura viver o Evangelho. O Evangelho de Jesus é para ser vivido. Não é para você estar questionando fulano, beltrano, ciclano, será que fulano vive o que prega? Eu já disse em outra abordagem, isso aí é problema da pessoa. Às vezes você não quer ouvir o pregador, porque você fica questionando, será que ele vive isso que está pregando? Igual pessoas que não querem se converter ao Evangelho, porque conhecem um irmão, uma irmã, que não dá testemunho de cristão, aí a pessoa diz assim, para ser crente assim, eu prefiro não ser. Está certo isso? Não está certo. Porque se o irmão vai para o inferno, na perspectiva da pessoa, porque a pessoa não está sendo o crente que deveria, a pessoa não se converte, também por causa disso, vão se encontrar os dois no beleléu. A exemplo do cristão que fica questionando o pregador. Será que fulano vive isso que está pregando? Aí não procura ouvir a palavra. Aí deixa de ser abençoado. Deixa de ser abençoado. É importante lembrarmos, conforme está escrito em Romanos, que cada um de nós daremos conta de nós mesmos a Deus. A prestação de contas é e será individual. O juízo é individual. Você vai prestar conta de você. Então cuide você de salvar a sua alminha. Cuide você de viver a palavra. Se fulano não vive, problema é de fulano. Espero que ele viva. Ele que escuta, ele que fala, porque às vezes nós pregadores, né, vivemos, quem prega o evangelho sabe o que eu estou dizendo. Você às vezes recebe uma palavra, aí você diz, ih, rapaz, essa palavra aí. Mas é para viver ela depois de ter falado. Se você não vive até falar, depois de falar é para você viver. Não é para deixar de falar. Não é para deixar de falar a palavra, pregador. Se você não está vivendo a palavra até falar, é para você agora passar a vivê-la. Aquilo que Paulo disse a Timóteo, né? Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Paulo disse a Timóteo que ele, aleluia, tivesse o cuidado de si mesmo e da doutrina e perseveraste nestas coisas, porque fazendo isto, ele salvaria tanto a ele quanto aos que o ouvissem. 1 de Timóteo, capítulo 4, verso 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém? Então não é para deixar de falar a palavra, como não é para você deixar de ouvir a palavra, seja por lá quem for, porque a palavra de Deus por si só tem poder. A palavra de Deus por si só tem poder. Aleluia. Quem a inspirou foi o Espírito Santo. Amém, amados? E aí Tiago chama a atenção para esse pragmatismo da fé. Em outro momento nós vimos Tiago dizer que a religião pura, capítulo 1, verso 26 e 27. Se alguém cuida entre vós ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Aqui no capítulo 2, ele diz: ora,
Se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? E continua, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então veja que, e a gente está lendo aqui na língua portuguesa o termo religião no texto sagrado, mas você sabe que religião, que vem do latim, a gente aprende isso na escola, que é dita hoje como fundamental, né? É religare, ligar o homem a Deus. Isso aqui foi adaptado, essa expressão foi adaptada a um contexto aqui, na interpretação, na tradução, não é? Porque evangelho não é religião, não é? Evangelho não é religião. Evangelho é norma, são regras, doutrina, princípios, verdades, valores. Mas, se alguém cuida estar se aproximando de Deus, traduzindo, se alguém cuida estar fazendo a coisa certa nessa conexão com o divino, e quando vê o necessitado, e no contexto social aqui, os órfãos e as viúvas são pessoas em maior vulnerabilidade, né? Mas Tiago estende o episódio dessa vulnerabilidade a o irmão ou a irmã que estiver em falta de mantimento cotidiano. E aí você vê a pessoa passando por essa situação e você tem condições, você tem recursos, mas não faz nada por esta pessoa. Não se coça para ajudar essa pessoa. Não se mexe para ajudar essa pessoa. Que conexão é essa que você está dizendo ter com Deus? Que gesto de aproximação com Deus você está tendo de verdade? Se a pessoa que você vê, você não atende, como você pode dizer que é verdade fazer um gesto para quem você não vê? Jesus disse isso. Como tu diz que ama a Deus que não vê e desprezas a teu irmão que vê? Quem questionou isso foi Jesus. E eu já disse em outra abordagem aqui que a relação sociável é termômetro da relação com Deus. Eu disse isso porque foi Jesus quem ensinou. Jesus disse, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Mas se perdoardes aos homens suas ofensas, o vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas ofensas. Então, quem colocou essa relação sociável como termômetro da relação com Deus foi Jesus. Foi Jesus. Por isso que a raiz de amargura brotando contamina outros. E isso faz com que sejamos privados da graça de Deus, está escrito em Hebreus. Se não perdoarmos, não receberemos perdão. Jesus disse em outro momento, se visitarmos o enfermo, encarcerado, se vestirmos o nu, se dermos água ao sedento, se calçarmos o descalço, se dermos pão ao faminto. Esse gesto para com as pessoas, disse Jesus, é para com Deus. O que fizermos a uma dessas pessoas, fazemos a Deus. O que deixamos de fazer a essas pessoas, deixamos de fazer a Deus. Quem disse isso foi Jesus.
Aí Tiago está, não é aquilatando, ou até seja, mas é colocando, é aferindo, sabe? É medindo. Olha, a tua fé só é verdadeira se tu fizer isso. A tua crença em Deus só é verdadeira se tu fizer isso. Como Jesus disse, se me amas, guarda as minhas palavras. Ah, se eu te amo, eu te amo, eu te amo, sim. Mas cadê o procurar viver o Evangelho? Não estamos falando de perfeição, mas o fazer das tripas coração para agradar a Deus, o se esforçar, o se empenhar, o se dedicar, o se esforçar. Louvado seja o nome de Jesus. Que dirás? Alguém, tu tens fé? Eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ah, se tu crê em Deus, fazes bem, até os demônios creem. Então acreditar em Deus é coisa supostamente mais fácil. Mas queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Aí ele chama o exemplo de Abraão, que foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque. Abraão, e a gente leu isso em Hebreus, Abraão cria tanto em Deus, porque ele recebeu a promessa que de Isaque ele seria feito uma grande nação. Aleluia. Ele creu tanto que quando ele foi para o monte orar, para o monte com o menino sacrificá-lo, ele disse aos seus servos: ficar aqui, eu vou para o monte adorar com o menino e voltaremos. Ele cria, como diz o escritor aos Hebreus, que das cinzas Deus poderia suscitar Isaque. E ele pega Isaque, que ele pergunta: pai, eu estou vendo o fogo, a lenha e o cutelo, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Aí vem a célebre declaração de Abraão: meu filho, Deus para si proverá um cordeiro. E Abraão vai e prepara o altar, coloca Isaque deitado, quando vai imolar Isaque, vai tirar o sangue de Isaque com o cutelo. O anjo do Senhor brada: Abraão, não faças tal coisa, porque sei que agora temes a Deus. E aí Deus providencia o cordeiro que Abraão oferece em holocausto ao Senhor. Atitude. Eu mencionei a parábola dos 2 filhos, e naquela parábola Jesus também nos dá a lição de que o que Deus quer de nós é atitude. A atitude fala mais alto do que palavras. Estive no culto de missões, como disse, pregando final de semana, referente a este dia. E no momento de inspiração, eu me lembro, até porque a mensagem foi tão edificante que depois eu voltei a assistir a mensagem. Eu me lembro que no momento de inspiração, eu dizia para os irmãos que o testemunho de vida fala mais alto do que qualquer grito que possamos dar. É importante que unamos o testemunho à verbalização. É importante que unamos o testemunho, atitude, comportamento, ação, reação à palavra. Porém, o testemunho fala mais alto que qualquer palavra. E a atitude de Abraão mostrou o quanto ele cria, o quanto ele confiava, o quanto ele conhecia a Deus. E a palavra de Deus nos diz que veja que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Abraão, pai da fé.
Quando o Senhor disse, sai da tua terra e da tua parentela, ele nem pensa duas vezes. Ele sai e vai para uma terra que o Senhor ainda iria mostrá-lo. Por isso que os que são da fé como Abraão são chamados filhos de Abraão pela fé. Não é? Louvado seja Deus. E aí diz a Escritura: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Aleluia. Vede então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. A fé justifica, não é? Mas as obras é quem a equilata, as obras é quem afere a veracidade, a qualidade desta fé. Louvado seja Deus. Outro exemplo aqui é o caso de Raabe, que era prostituta, meretriz, diz a Escritura aqui, versículo 25, mas que também foi justificada porque ela recolheu os emissários de Israel quando foram espiar Jericó, e elas crendo que eles eram homens de Deus e que a nação de Israel era de Deus e que algo iria acontecer à cidade de Jericó, que estava debaixo de maldição e que seria destruída. Ela acolheu aqueles homens e que deixaram como sinal para ela de proteção um fio de escarlate. E quando os muros de Jericó entraram na terra, não é? Porque eles não caem para frente nem caem para trás, a terra se abre e o muro entra. Coisa tremenda isso. Ela foi poupada. A parte que tinha a casa dela, a Bíblia diz que ficou intacta, irmão. Louvado seja o nome de Jesus. E aí ela foi justificada porque ela creu. Ela pediu aquele sinal, ela pediu aquela garantia. E ela fez o gesto de acolher os servos de Deus e não entregá-los e não denunciá-los. E para terminar, Tiago diz aqui: assim como o corpo, seu espírito está morto, assim também a fé sem a obra é morta. Então, o que quer dizer mais uma vez isso? O Senhor quer de nós atitude, prática, claro, de coisas boas, de coisas que glorifiquem o nome do Senhor. Não vá praticar coisa ruim, coisa indecente, coisa errada. Não. A chamada aqui é para praticarmos o que é certo com relação ao próximo e nessa relação com o Senhor dos céus e da terra. Amém? Se esta palavra não mexeu com você, foi a voz de Amaro Correia que você ouviu. Mas se ela mexeu, se ela gerou edificação, consolo, exortação, foi a voz de Deus, a voz do divino.